Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal EQM Feita de Luz. Hoje nós vamos escutar a tradução do relato de EQM da Bárbara Ireland. Pelo que eu entendi, a Bárbara não passou pela experiência de quase morte de fato, mas ela teve experiências transformadoras que vale a pena conhecer. Bárbara é musicista, autora, cineasta e artista de colagens. Ela tocava baixo, teclado, bateria, harpa em várias bandas de Seattle e Nova York. Ela escreveu 2 livros que são Como Parar os Pensamentos Negativos e O Poder Transformador das Experiências de Quase Morte. Você pode encontrar mais informações sobre a Bárbara aqui na descrição desse vídeo. Vamos conhecer a sua história? Eu estava em um acampamento em uma área bem distante da cidade. Era um acampamento planejado para pessoas que gostam de encarar desafios e superar limites e medos. O meu objetivo era me livrar dos meus pensamentos negativos. Eu estava tendo uma repetição de pensamentos negativos e quando eu percebi, pensei, vou me livrar deles. Então eu resolvi ir para este acampamento maluco. Era para ficar lá por 1 semana. Os dias foram aterrorizantes. Eu dormia apenas 3 horas por noite. Não havia chuveiros, mas graças a Deus nós tínhamos desodorante. Nós estávamos nas montanhas. Acendíamos fogueiras. Haviam pessoas fazendo pressão de propósito para ver como a gente respondia aos desafios. Eu estava passando muito bem pelos desafios. Até o último dia eu estava feliz. Então tivemos um teste de resistência bastante difícil e eu fiquei muito exausta. Nós tínhamos que carregar tijolos por milhas e milhas debaixo do sol. Nós estávamos voltando o mais rápido que podíamos. O tempo era cronometrado. E de repente as coisas começaram a dar errado. Eu comecei a ouvir sons reverberando e as pessoas começaram a virar flechas de luz. Eu pensei que era desidratação e comecei a beber água. Eram explosões sensoriais em níveis máximo. A minha psique estava high. Então eu me sentei e pedi a alguém para trazer um médico. Mais tarde, o médico finalmente apareceu. Era um homem mais doce de todos os tempos, mas na realidade ele não era médico. Ele ficou aterrorizado quando me viu. Ele aferiu a minha pressão e ficou ainda mais aterrorizado. O mais triste foi descobrir que os organizadores do acampamento não tinham nenhuma responsabilidade sobre possíveis problemas. Depois eu descobri que eu tive uma insolação e eu não tinha sal suficiente no sangue. Quando você não tem sal suficiente, a sua pressão arterial cai. Muitos maratonistas morrem por causa disso durante as corridas. Eu fui para debaixo de uma árvore espantosamente bela. Então as lágrimas vieram. Eu deitei lá embaixo daquela árvore e, graças a Deus, eu tinha a minha melhor amiga comigo segurando a minha mão. Naquele momento que eu estava deitada, eu senti o meu corpo se desligando. Começou pela perna esquerda. A minha perna tinha sumido e eu comecei a gritar. Depois foi a minha perna direita. Depois o meu braço esquerdo. Depois o meu braço direito, e eu fiquei apenas torso e cabeça. Então eu comecei a sentir uma sensação estranha. O ar começou a soprar no topo da minha cabeça. A minha força vital estava saindo da minha cabeça. Então eu comecei a ver filmes, e isso meio que me acalmou e me distraiu. Eram os filmes da minha vida em 3D. Eu estava assistindo e estava nos filmes ao mesmo tempo. O primeiro filme foi um ensaio da banda que aconteceu algumas semanas antes. Eu estava com meu irmão, que eu amava muito, mas nós estávamos discutindo. De repente, o filme parou e uma voz masculina muito calma veio na minha cabeça. Ele perguntou no que eu estava pensando naquele momento e eu respondi. Então, o pequeno filme voou dos meus olhos internos e um novo filme começou. Esses filmes continuaram passando e congelando em certos enquadramentos. Esses quadros congelados eram sempre específicos. Era como um filme passando e de repente ele parava bem quando eu levantava a minha sobrancelha. E perguntava, por que você levantou a sua sobrancelha naquele momento? No que você estava pensando? E eu respondia. E o filme congelava e perguntava novamente. Você virou a cabeça para baixo. No que você estava pensando? Às vezes ele perguntava o que eu estava sentindo. O engraçado é que algumas vezes eu tentei mentir e ser uma boa menina. Eu não queria dizer o que eu estava realmente pensando. Eu tentei encobrir e a voz perguntava, você tem certeza que realmente é isso que você estava pensando? Então eu percebi que eu não podia mentir.
Eu vi o sol se pondo, então eu sabia que eu estava lá há cerca de 4 horas. No final, todos os filmes pararam e uma voz perguntou: Bárbara, você pode escolher. Você gostaria de ficar ou de ir? Eu percebi o que isso significava e respondi: eu quero deixar esse corpo 100%. Meu Deus, eu estava decidida a sair porque, vocês sabem, muitas pessoas têm experiências de quase morte. E a maioria delas tem sentimentos extraordinários de amor que não é nada comparado ao que sentimos aqui na Terra. Eu também pensei, se eu ficasse no meu corpo, eu sentiria todo tipo de aborrecimento. Relacionamentos para consertar, problemas emocionais, dor. Mas eu também pensei, aqui também tem muita alegria. Aqui tem pessoas que eu amo e tem coisas que eu ainda quero fazer na vida. Então eu fiquei fazendo essa comparação e fiz algumas perguntas. Nós tivemos uma conversa naquele momento e eu decidi voltar. Quando eu disse sim, eu quero voltar, imediatamente comecei a sentir o ar voltando na minha cabeça. Me deram instruções específicas sobre 4 pessoas que eu deveria encontrar na semana seguinte. Eu liguei para cada uma delas e disse o quanto as amo. Eu sentia tanto amor que me fazia chorar. Um amor tão profundo que eu queria expressar. Você não imagina como as pessoas ficam estranhas quando expressamos amor profundo por elas. Nenhuma das 3 conseguiam olhar para mim. Eu gastei cerca de 1h30 com cada um deles, e eles ficaram literalmente o tempo todo olhando para cima sem saber o que dizer. Eu contei para eles a minha experiência de quase morte, e todas as coisas que aconteceram, e eles ficaram viajando. De qualquer maneira, foi extraordinário, e foi apenas o começo do que aconteceria. O primeiro mês de volta ao meu corpo foi incrível. Na minha experiência, não tinha corpo físico. Eu não morri fisicamente 100%. Eu podia sentir um pé dentro e um pé fora do corpo. Havia um véu e eu quase conseguia ver o outro lado através dele. Eu conseguia ver uma luz e eu conseguia sentir. Eu estava meio à deriva quando eu estava fazendo a minha escolha. Então eu não tive o trauma físico que tantas outras pessoas têm, e eu nem precisei de reabilitação. Eu tive que voltar ao corpo voando feito uma maluca. Era como se eu pudesse ouvir uma música através do meu corpo inteiro. A música não estava apenas nos meus ouvidos. Era como se eu também pudesse ouvi-las pelos meus dedos dos pés. Quando eu voltei, eu precisava comer muito devagar, porque os cheiros e as texturas e os sabores estavam explodindo na minha mente. Basicamente, eu estava com os meus sentidos em um nível completamente diferente. Eu acho que talvez seja assim que os bebês se sentem. Um pêssego. Uau! Eles podem senti-los nas suas bochechas, cheirar, conhecer. Era assim que eu me sentia. Eu estava apaixonada pelas pessoas, eu sentia amor pelas flores, eu estava apaixonada pela chuva, eu estava apaixonada pelos meus pesadelos, porque eu não tinha muitos. Mas eu acordava e pensava, uau, um sonho ruim, que coisa boa. Isso significa que eu estou viva. Algo está acontecendo no meu subconsciente, mas isso está sendo muito bom. Então tudo era uma tremenda alegria. Eu fui para aquele acampamento para me livrar dos pensamentos negativos que eu estava tendo. E de repente não estava mais me preocupando, eu não estava mais julgando, eu não estava mais preocupada com a crítica. Nada disso. Eu estava me sentindo bem. Mas então, lentamente, isso começou a desaparecer. Lentamente, a vida normal começou a se infiltrar. E eu não ouvia mais a música por todo o meu corpo. Na verdade, eu não sentia mais o cheiro de todas as flores do quarteirão. Eu precisava pensar em dinheiro e comecei a me preocupar de novo com as pessoas. A minha preocupação era a minha criptonita. Eu voltei a ouvir os malditos pensamentos negativos. A dúvida, a autocrítica e alguns ressentimentos começaram a voltar. E esse foi o grande ponto de virada para mim. Naquele momento eu sentei e disse, espera, qual foi o denominador comum de todos aqueles filmes que estavam passando? Todas aquelas perguntas que me foram feitas durante aquelas 4 horas de revisão de vida. E foi aí que eu percebi. Era tudo sobre os meus pensamentos. Não eram apenas pensamentos negativos, eram pensamentos negativos em loop. Aqueles que ficam presos no seu cérebro e você não consegue tirá-los. Você tenta parar de se preocupar com alguma coisa e você fica com um dingo de comercial irritante preso no seu cérebro. Eu acho que todos nós temos isso em algum grau. Eu percebi naquele momento que o principal ensinamento da minha revisão de vida era sobre o poder que nós temos sobre os pensamentos. Eles podem ser usados para o bem ou para o mal. Eu poderia ficar repetindo o quanto eu amo, o quanto eu sou saudável e todas essas coisas que podem mudar a minha vida. Mas eu estava em loop, eu estava me sentindo deprimida e preocupada.
Eu achava que não era boa o suficiente e todas essas porcarias que passam pela nossa cabeça. Então, eu mergulhei na pesquisa sobre os pensamentos, sobre as vias neurais, sobre depressão, ansiedade, sobre a conexão entre o pensamento e o corpo, sobre os pensamentos e as emoções. Como mudar pensamentos repetitivos, como interromper esses pensamentos e criar uma vida que eu quero. Nós ouvimos falar de manifestação, mas eu prefiro chamar de criação consciente, porque é basicamente isso que estamos fazendo o tempo todo. Estamos criando inconscientemente coisas que não queremos. Eu estava criando coisas que não queria. Quando eu comecei a perceber que o meu padrão de pensamento era negativo, comecei a pensar consistentemente no que eu quero. Minha vida se transformou drasticamente. Algumas pessoas dizem que a minha aparência mudou e eu sou uma pessoa muito feliz. A propósito, depois da EQM, não preciso mais de antidepressivo. Eu estou bem. Eu acho que os antidepressivos salvam vidas, mas se você está deprimido, comece a se mexer. Saia de casa, mova seu corpo. Faça o que você quiser. Você pode andar, você pode aprender algum tipo de dança. Mova os seus pés. Comece a mover o seu corpo. Isso mudará como você está se sentindo. Eu garanto. Outra coisa que eu preciso falar é que todas as dores, os problemas físicos, mentais ou emocionais são resultados do nosso coração fechado. Obviamente, um braço quebrado é um braço quebrado. Esquizofrenia é esquizofrenia. Mas a semente inicial para o braço está quebrado e para a esquizofrenia decorre de um coração fechado. Algumas pessoas podem dizer que não acreditam. Está tudo bem. Eu tenho 3 alarmes no meu celular para me lembrar a mim mesma de abrir meu coração. Vou te falar. Se você colocar 3 alarmes no seu telefone ao longo do dia para te lembrar de abrir o coração, você será mais saudável, você será menos deprimido, ficará menos ansioso, terá menos pensamentos repetitivos e será mais simpático com as pessoas. Eu também acrescentaria a isso uma ação que eu chamo de loop, para parar os pensamentos negativos. Isso também faz parte dos acontecimentos da minha vida que eu estava contando antes. Tomar consciência dos pensamentos negativos é um passo muito importante, porque nem nós sabemos que estamos tendo pensamentos negativos. Jung teve uma citação maravilhosa. Até você tornar o inconsciente consciente, ele vai conduzir a sua vida e você chamará isso de destino. Meu trabalho é voltado para mostrar todo o conceito de criar ou manifestar. O crescimento vem da motivação de 2 coisas diferentes. Ou estamos nos afastando de algo como pensamentos negativos, vícios, relacionamentos tóxicos, ou estamos nos movendo em direção a algo, como autoconhecimento ou saúde. Então, o meu livro fala como se afastar de padrões de pensamentos negativos, como tirá-los da sua vida, como limpar o armário para que você possa começar a adicionar coisas que você quer na sua vida. Essa é a parte divertida, começar a descobrir o que você realmente quer na vida. Eu li algumas pesquisas que dizem que 1 a cada 100 pessoas realmente sabem o que querem. Você pode responder: eu quero amor, eu quero sucesso, eu quero saúde. Mas que tipo de amor? Que tipo de sucesso? Entrar no âmago dessa questão é muito divertido. Nós sabemos que não se pode construir uma casa se você não tiver um projeto. Você precisa saber o que quer. Meu livro te ensina a desligar os pensamentos negativos da velha programação e começar a criar algo através da consciência. Criar o que você realmente quer. Quando uma pessoa é feliz, ela está vivendo uma vida gratificante. O coração está tranquilo. Ela não está tendo loops de pensamentos repetitivos. Ela não está se criticando. Está se amando mais. Está tendo dinheiro. Ela não tem dívidas. É simpática, é gentil, compassiva, generosa, empática com as outras pessoas. Agora imagine o efeito de cascata com as outras pessoas. Quando estamos felizes, ficamos dispostos a compartilhar mais. Este mundo precisa desesperadamente disso. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos trazem esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Canal EQM, feita de luz.